Bom dia, pessoal! Espero que todos estejam bem, se cuidando. Na aula de história de hoje, nós veremos a África, capítulo 5 da nossa unidade 2. Eu não tenho quadro branco, então eu fiz os esqueminhas em folhas A4. Vou tirar foto dessas folhas porque eu quero que esses tópicos sirvam de roteiro de estudo para vocês. Gente, antes de falar do capítulo 5, eu quero retomar os capítulos 1 ao 4 para vocês entenderem essa lógica da ação e reação na história. Então, vocês viram nos primeiros capítulos a transição da Idade Média para a Idade Moderna. Alguns valores que foram rompidos, outros que foram transformados por completo ou por partes, visto que na Idade Média tudo era pautado no teocentrismo, Deus no centro de todas as coisas, ou seja, tudo era explicado pela vontade de Deus. Já na Idade Moderna, as pessoas elas começam a buscar valores pautados no conhecimento e não na fé. Qual conhecimento? Conhecimento científico. Então as pessoas não queriam aprender só por curiosidade. Eu quero saber. Ou para irritar a igreja. Eu quero saber porque a igreja não quer que eu saiba. Não, as pessoas foram tendo curiosidade por quê? O século XIV foi muito difícil para a Europa, principalmente. Então, nesse contexto, o que nós percebemos as pessoas sofreram muito com a fome, com a peste, com as guerras, com as revoluções. E o que as pessoas queriam com esse conhecimento era transformar suas vidas em algo mais confortável. Muito bem. Essas transformações foram incomodando a igreja, que teve que se adaptar à nova realidade das pessoas, que era de busca por conhecimento científico. Não mais a explicação foi porque Deus quis assim, funcionava para as pessoas. Então, nessa transição, o conhecimento científico, e aí termos como humanismo, antropocentrismo, foram muito colocados na sociedade e as pessoas foram não deixando de ter fé em Deus, mas foram buscando mais o meio científico, baseado no que os gregos e romanos já tinham feito no passado, mas principalmente tentando transformações para a sua época. Então, relembrando aí, vocês viram que a Reforma Protestante, por exemplo, ela queria romper com algumas verdades absolutas da Igreja Católica. Mais do que isso, a Reforma demonstrava a insatisfação das pessoas com relação aos dogmas da Igreja que não as permitiam transformar suas vidas. Então, a Reforma Protestante ela é mais do que uma reforma religiosa. Ela interfere em outros meios. Vocês viram isso estudando o anglicanismo do Henrique VIII, onde ele faz da reforma uma situação política, inclusive. E isso tem consequências, inclusive para o nosso continente. Então, as pessoas que sofreram as perseguições religiosas na Inglaterra, por exemplo, vieram para o Novo Mundo, que era como eles chamavam a América. E esses ingleses formaram os Estados Unidos, o Canadá e por aí vai. Porém, teve um lugar que não teve reformas, que foi a Península Ibérica, Portugal e Espanha, e que foram aqueles que começaram as grandes navegações. E nas grandes navegações, eles contornam a África. E esses povos europeus, eles não só conhecem, mas eles também interferem na cultura africana. É uma das coisas que a gente verá no capítulo 5. Então, já relembrei alguns temas para vocês entenderem como nós estudaremos a África. Muitas pessoas colocam a África como uma coisa só. Como assim? A África é um continente, são várias etnias, são várias realidades, não é uma cultura única. A África é um lugar extenso, é o terceiro continente em tamanho, né? E é conhecido como berço da humanidade. Por que berço da humanidade? Porque lá tem os vestígios mais antigos de presença humana. Então, segundo as migrações, os estudos sobre as migrações, o homem surge na África e vai migrando para os outros continentes, nos quais a América é o último continente a ser habitado, né, pelos seres humanos. Então, nós vemos aí que esse continente, ele é vasto. Não tem um grupo pequeno de características que vai classificar toda a África. Então, aqui eu coloquei alguns dados importantes para vocês. É o terceiro continente em extensão, é constituído por mais de 50 países e tem muitos grupos étnicos. Para vocês terem noção, estudos recentes de 2015 trazem para a gente o número de 800 etnias no continente africano. É muita etnia.
né? A diversidade cultural dos africanos é pautada na relação entre os próprios grupos étnicos. Como assim, professora? Antigamente as pessoas falavam raça, mas a nossa raça é uma só, é a humana. Então a gente fala etnia, grupos com características semelhantes, sejam características físicas, sejam características culturais, de costumes, etc., que vão fazendo com que aquele povo seja considerado uma etnia. Mais características culturais, de costumes, valores, etc., do que características físicas. O Brasil é um exemplo disso. Nós temos vários grupos étnicos aqui no nosso país. Então, na África não é diferente, tem várias etnias, vários costumes. Então, a palavra homogeneidade, ou seja, ser uma coisa só, não cabe à África. A África é heterogênea. Outra coisa importante que eu destaquei para vocês é que os povos mais famosos da antiguidade da África são, basicamente, os egípcios, os árabes e os berberes, que estão concentrados onde? No norte da África. Mas também existem mais de 1000 línguas nativas da África, ou seja, esses 800 grupos étnicos, alguns deles falam mais de uma linguagem entre eles. E nós vemos que, além dessas situações étnicas dos grupos africanos, ainda tem interferência dos povos que foram colonizar. Então, os europeus que nas grandes navegações se lançaram ao continente africano, os portugueses, por exemplo, fazendo périplo, contornando a África para chegar no que eles chamavam de Índias Orientais, eles interferem com esses povos. Inclusive porque nem todos aqueles que se lançavam às grandes navegações chegavam na Ásia. Alguns paravam e ficavam na África. Então, esses povos também tiveram aí grande interferência com os povos africanos. Eu fiz para vocês alguns acrósticos. Acróstico é quando você coloca a palavra na vertical e vai relacionando outras palavras na horizontal relativas à primeira palavra que você escreveu. Por que isso? Nós podemos dividir a África em 2 grandes grupos para tentar estudar algumas características semelhantes do norte da África e das regiões centro-sul da África. Então, a região norte da África também pode ser chamada de África setentrional. E a região centro-sul é chamada de subsaariana. Saara no norte, sub, está abaixo do Saara. Então, aqui eu coloquei algumas características, primeiro, da África setentrional. Por exemplo, a primeira referência, usei o S aqui para colocar o Saara. É um local onde estão os famosos egípcios, está próximo ao Mediterrâneo, então as relações comerciais marítimas na África setentrional são reais, coloquei aqui a informação que está no norte do continente, nessa região chamada de setentrional, e os cartagineses, outros povos que são famosos na antiguidade da África, também se localizaram no norte da África. Esses cartagineses que lutaram contra os romanos, que vocês estudaram no 6º ano. Vindo para o outro acróstico, vem a África subsaariana, que é uma África de savanas, lugares onde tem gramíneas, tem uma situação de agricultura um pouco mais favorável, que aqui Saara é deserto, então a gente não vê situações de agricultura favoráveis. Se numa economia eu não consigo desenvolver agricultura, quais são as minhas outras opções? Comércio, artesanato e vender esse artesanato, ou pegar os produtos da minha região e também vendê-los. Então, o comércio, ele é uma realidade da África setentrional maior do que a da subsaariana. Apesar de também ter comércio, muito comércio, porque muitos produtos que saíam da África setentrional passavam para a subsaariana, coloquei aqui sul do deserto do Saara, outra referência da África subsaariana, florestas, situações menos desérticas do que no norte da África, e os 3 povos que nós iremos estudar no capítulo 5, que são Gana, Songhai e Mali, que vão ser os povos que a gente vai estudar na nossa próxima aula. Então, esse esqueminha aqui eu também mandarei no grupo para vocês. Para finalizar, algumas características da África subsaariana, ou seja, daquela que está abaixo do deserto do Saara. Rico comércio, do que vinha
da África Setentrional, principalmente artesanato. Essas caravanas do norte, vocês têm as rotas dessas caravanas na página 6 e 7. Os principais produtos eram tecidos, armas e temperos, que eles comercializavam nas fronteiras entre o norte e o centro-sul. Tinham áreas agrícolas na África subsaariana, criação de animais, e esses povos eram ágrafos. O que é isso? Ágrafo é um povo que não desenvolveu o sistema de escrita, ele não tem grafia, ele é ágrafo. Então, como que a gente sabe dessas histórias da África subsaariana, se eles, diferente da África setentrional, não desenvolveram um sistema de escrita? Através dos griots ou griotes, que eram pessoas que faziam a tradição oral. Ou seja, eles contavam as histórias. Um griot ensinava uma pessoa, né? Poderia ser da família ou poderia ser algum aprendiz, que ia passar aquelas histórias para frente. Ou seja, os griots na África eram muito importantes, porque eles eram historiadores que contavam a história do povo africano através da fala, né? Contavam o que seus ancestrais fizeram, como eles viviam e etc. Eram pessoas extremamente importantes na sociedade subsaariana da África. E para finalizar, vocês têm uma atividade do Organiza as Ideias da página 3, que é para relembrar de alguns africanos, de alguns povos africanos que vocês estudaram no 6º ano, né? Principalmente aí o que eu já falei para vocês dos egípcios e cartagineses. Na próxima aula eu começarei corrigindo essas atividades e nós vamos estudar os povos que eu coloquei para vocês, Gana, Mali e Songhai. Até a próxima aula. Tchau, tchau.